Google Bard ou ChatGPT, qual deles é o melhor? Como saber qual é o momento mais propício para que você possa utilizar essas inteligências artificiais para ganhar dinheiro com a internet, utilizando o seu computador, o seu notebook, seu celular, de qualquer parte do mundo ou de dentro da sua casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma instrução do nosso IA Control. Nesse vídeo aqui eu quero lhe mostrar como entender e como começar a controlar as inteligências artificiais de forma completamente correta, diferente de 98% da população que não sabe exatamente como guiar as inteligências artificiais, como por exemplo as LLMs, os grandes modelos de linguagem, os cérebros artificiais, que são, por exemplo, o Google Bard ou o ChatGPT. Eu costumo dizer que nunca, em nenhum momento da humanidade, houve uma oportunidade tão grande para que pessoas possam mudar de classe social de forma tão rápida como esse exato momento que nós estamos vivendo. Antigamente, para que uma pessoa pudesse passar de uma classe social para outra, para que ela pudesse ganhar muito dinheiro, era necessário anos e mais anos de estudo, anos e mais anos de trabalho. A pessoa precisava se formar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, ser aí um médico, um engenheiro renomado, um grande advogado para conseguir obter altos resultados, e isso levava tempo, era demorado, era praticamente anos da vida de uma pessoa. Hoje, com o avanço da tecnologia, da internet e principalmente da inteligência artificial, uma pessoa de dentro da sua casa, muitas vezes jovem, tendo o conhecimento correto, as informações certas, sabendo como controlar a inteligência artificial, pode rapidamente mudar de classe social. Por isso que existem muitos jovens que se tornam milionários apenas com o notebook de dentro do seu próprio quarto. E essa é a grande oportunidade que surge no mundo nesse momento, a qual eu vou lhe ensinar como obter esse conhecimento, pois esse foi o meu caso, eu sou uma dessas pessoas. Nessa aula aqui eu quero que você entenda o princípio de tudo. Como utilizar, por exemplo, o Google Bard, que você está vendo aí na tela, ou o ChatGPT da forma correta, mas para isso você tem que entender o que é uma LLM e como, dentro dessa LLM, nós utilizaremos a função de ML, Machine Learning, o aprendizado de máquina. Como é que tudo isso funciona? Essa instrução que você está vendo aí é uma instrução já liberada para os meus alunos do IA Control, que inclusive está com as vagas abertas nesse momento. Se você não está participando, está literalmente perdendo tempo e deixando de receber uma carga gigantesca de conhecimento. Clica no link na descrição, veja se ainda tem vagas disponíveis, pois isso aqui pode mudar a vida de inúmeras pessoas e vai. Em breve eu vou trazer os resultados dos alunos, pois isso aqui é fantástico, é maravilhoso. A primeira instrução, a qual eu vou lhe mostrar, vou abrir a público aqui, pois o resto delas faz parte do treinamento, é o que são as LLMs, que é onde você começa a entender a forma correta de se utilizar inteligências artificiais como o Google Bard ou o ChatGPT. E aí, nós temos informações que dizem o seguinte: a revolução na comunicação entre humano e máquina. LLM, ou a abreviação de Large Language Model, em português um grande modelo de linguagem, é basicamente um cérebro com inteligência artificial que permite com que uma máquina consiga acessar várias bases de dados públicos, compreender sobre o assunto, entender o contexto daquilo e gerar uma linguagem de maneira avançada para se comunicar conosco. Basicamente assim, se eu entrar aqui no Google Bard e digitar "olha que coisa mais linda", mais 3 pontinhos. Eu não estou dizendo absolutamente mais nada além disso. O que ele vai raciocinar? Ele vai buscar em uma base de dados gigante uma frase que, no caso, é o início da letra de uma música de Tom Jobim e vai trazer aí para mim a música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, a menina que vem que passa num doce balanço a caminho do mar. A mesma coisa se eu entrar aqui no ChatGPT e digitar o mesmo para ele. Se o seu ChatGPT nesse momento não estiver igual ao meu, fique tranquila, pois tanto dentro do IA Control quanto em breve eu venho trazer aqui também algumas formas a público de como você vai desbloquear o seu ChatGPT, potencializá-lo, fazer até mesmo com que os olhos dele, entre aspas, possam enxergar não só imagem e vídeos, mas para que ele possa ler documentos em PDF, acessar sites e páginas e poder se transformar em uma verdadeira máquina
para que possa raciocinar junto com você e gerar dinheiro, colocar dinheiro no seu bolso e fazer com que você economize tempo de vida para que você possa viver de verdade, desfrutar a sua vida. Mas para isso é necessário entender, ter conhecimento e fazer algumas configurações. E dentro do IA Control eu te ensino completamente, passo a passo, detalhe por detalhe, de como você não vai fazer apenas isso, mas muito mais coisa, montando uma estrutura completa que coloque dinheiro no seu bolso. Se eu vir aqui no ChatGPT e digitar assim, a mesma coisa, olha que coisa mais linda, mas ele vai ter também o mesmo raciocínio, apesar de serem LLMs diferentes. E você tem que entender qual a diferença de um para o outro, para que você saiba exatamente como utilizar cada uma delas em momentos propícios para que você tenha melhores resultados. Tá? Então ele traz aqui para mim a letra da canção Garota de Ipanema, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. Tá? Uma das canções brasileiras mais conhecidas internacionalmente, mais conhecidas no mundo. Uma LLM, então, é um grande modelo de linguagem, um grande cérebro artificial onde acessa diversos tipos de banco de dados diferentes. O Bard, por exemplo, do Google, é considerado um modelo de linguagem factual, enquanto o ChatGPT da OpenAI é considerado um modelo de linguagem generativa. O que significa isso? Qual a diferença de um para o outro? O Google Bard, por exemplo, ele vai acessar bancos de dados como, por exemplo, a Wikipédia, o código do GitHub e outros dados da web, trazendo para você informações mais precisas e objetivas. Ele vai pegar as informações que são extremamente precisas, de acordo com aquilo que é real, comparar em milésimos de segundos com várias outras informações e trazer aquilo que você está querendo, sem arrodeios, sem enrolação e sem invenções. Já uma inteligência artificial generativa, um modelo de linguagem generativa como o ChatGPT, ele vai entrar em sites mais direcionados como mídias sociais e outras plataformas de comunicação, pois ele irá observar a linguagem humana. O ChatGPT, ele será focado em interagir com você como se fosse um ser humano, gerando formatos de textos criativos como poemas, códigos, scripts, copywritings, peças musicais, e-mails, cartas, entre muitas outras coisas. Ele responderá suas perguntas de forma informativa, mesmo que sejam abertas, desafiadoras ou estranhas. E ele poderá criar com seu próprio cérebro artificial algo que nunca foi visto, escrito ou falado em nenhum lugar da internet. Então ele vai agir como se fosse um real cérebro humano. E aí, quando nós queremos criar algo que nunca foi visto, ouvido ou falado com excelência, nós iremos utilizar prompts de comando de forma correta dentro do ChatGPT para que nós consigamos resultados com excelência. Tá? Mas ainda não é o momento correto de você utilizar prompts de comando ou aprender como utilizá-los sem saber as funcionalidades dessas inteligências artificiais ou das LLMs, os grandes modelos de linguagem. Para que você tenha uma base de comparação, o Google Bard iniciou com uma plataforma, um modelo de linguagem chamado de Lambda, tá? Onde o Google trouxe ele com 137 bilhões de parâmetros. Os parâmetros são praticamente o tamanho desse cérebro artificial. E aí o ChatGPT, no dia 30 de novembro de 2022, trouxe a público para o mundo de forma gratuita, não para todos os países, mas para alguns, diferente do Google Bard, que está liberado para o mundo todo, o ChatGPT 3.5, com 175 bilhões de parâmetros. Para não ficar por baixo, o Google evoluiu o seu modelo de linguagem de Lambda para PAL-M, onde o Google Bard passa a ter 540 bilhões de parâmetros. Mas a OpenAI do ChatGPT evoluiu também para 4.0 a sua versão do ChatGPT, onde é uma versão paga. As pessoas, para utilizá-la, precisam pagar mensalmente, mas ele agora possui 100 trilhões de parâmetros, algo realmente esplendoroso e gigantesco na base de comparação e tamanho do cérebro artificial do ChatGPT, que é uma inteligência artificial generativa, onde nós temos a comparação com o Google Bard, que é uma inteligência artificial factual, vai buscar dados precisos. Dentro das nossas estruturas online, nós iremos utilizar muito mais o ChatGPT,
pois ela vai agir como um cérebro humano, ele vai fazer com que as informações possam ser geradas de uma forma muito mais criativa. Mas para não perdermos a linha, nós vamos utilizar prompts de comando da forma correta. E para entender sobre prompts de comando, é imprescindível que você entenda como é a função ML dessas LLMs. LLM é o grande modelo de linguagem, é o cérebro artificial, o Google Bard ou o ChatGPT. E como funciona esse ML, essa inovação monumental no campo do aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, ou seja, a máquina, a inteligência artificial, conforme vai conversando com você, ela vai aprendendo. E ela aprendendo cada vez mais, ela vai trazendo informações muito mais detalhadas e importantes, desde que você mantenha ela na rédea dentro daquilo que você está falando. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ChatGPT, que tem a inteligência generativa, ele pode criar algo junto comigo. Ele me respondeu que a continuação para essa frase, olha que coisa mais linda, mais, é cheia de graça, ela menina que vem que passa, ele citou a canção. E aí eu posso dizer assim para ele, não. Olha que coisa mais linda, mais cheia de amor. Eu quero que você aprenda dessa forma. E aí ele fala, desculpa pela confusão anterior, olha que coisa mais linda, mais cheia de amor. Essa linha sugere uma interpretação diferente, mais poética. Entendido. Vou me lembrar dessa variação. Olha que coisa mais linda, mais... E aí a gente espera ele responder. Cheia de amor. Assim está correto? Como posso ajudar mais? Ou seja, ele entendeu que a partir desse momento, eu quero que ele passe a não relacionar mais a frase olha que coisa mais linda mais com a frase cheia de graça e sim com a frase cheia de amor. Deu para entender? Eu falo, vamos compor uma nova canção. E aí, agora, ele vai utilizar a sua IA generativa para compor uma canção onde começa, olha que coisa mais linda, mais cheia de amor. Caminha pela praça espalhando amor. E aí, ele vai criar uma canção totalmente diferente. Isso daqui é a função de aprendizado de máquina, ou Machine Learning, dentro da LLM, dentro do cérebro artificial, no caso, o ChatGPT. Deu para entender? A partir desse momento, quando você entende isso, você percebe que existem benefícios imediatos. Em plataformas de IA generativa, os usuários podem esperar respostas ágeis e precisas, tomando a obtenção de informações e o aprendizado mais eficiente do que nunca. Então, com isso, dentro de uma estrutura online, nós iremos utilizar muito mais o ChatGPT, modelo de linguagem generativo, para que nós possamos alcançar excelentes resultados. E o que nos coloca à frente da grande massa, de 98% da população que utiliza isso aqui sem realmente saber como utilizar? São os prompts de comando, onde nós teremos controle total dessa inteligência artificial. O que o torna um LLM verdadeiramente fascinante é a sua habilidade de conversar com seres humanos, aprender com essa conversa, que é o ML, o Machine Learning, contextualizar a informação. Pense nisso como uma ponte entre a linguagem humana e a capacidade computacional, permitindo interações fluidas e esclarecedoras. A melhor forma de nos comunicarmos, estarmos no controle da conversa, potencializando ainda mais a interação humano-máquina, é exercendo a dominância e utilizando o que chamamos de prompts de comando. E aí, agora eu vou lhe fazer um convite especial para que você acesse o IA Control e veja a quantidade de aulas e a qualidade das aulas que eu tenho lhe ensinando sobre prompts de comando, as verdadeiras rédeas para que você possa controlar a inteligência artificial e começar a montar uma estrutura online e com ela fazer dinheiro em um momento oportuno como nunca houve em nenhum momento da humanidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Em breve eu trago mais instruções a público aqui. Isso daqui são coisas fascinantes, algo que eu gosto muito, eu trabalho com isso. E a partir de agora,
a evolução será cada vez maior e as facilidades para aqueles que sabem como controlar e dominar a inteligência artificial serão gigantes. Infelizmente, no mundo teremos dois tipos de pessoas: aqueles que controlam a inteligência artificial e aqueles que, infelizmente, sofrerão as consequências desse novo mundo que está surgindo e ficarão para trás em toda essa evolução. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, espero que você tenha entendido o que são as LLMs, as diferenças entre Google Bard e ChatGPT, o Machine Learning, o aprendizado de máquina, e a partir de agora, entender como utilizar verdadeiramente prompts de comando para alcançar resultados com excelência. Valeu e até a próxima aula.